Nós estamos no Hospital Urológico de Brasília, no consultório do Dr. Eriston Ullmann, urologista. E vamos falar de um assunto extremamente importante, saúde do homem, e o tema é prevenção, é câncer de próstata. Quais são os sintomas, Dr. Eriston, de um câncer de próstata? O câncer de próstata, na fase inicial, ele não apresenta sintomas. Isso é muito relevante porque é nessa fase que os homens necessitam fazer os seus exames de rotina. Por não ter sintomas, o homem tem que procurar espontaneamente fazer os seus exames. Se demorar, significa que ele já pode diagnosticar numa fase avançada e aí sim tem sintomas? Sim, na fase avançada a gente pode ter os sintomas principalmente de aspecto urinário. Então são aqueles homens que apresentam dificuldade para urinar, dor, ardência, queimação, frequência para urinar. Ou numa fase mais avançada ainda, quando nós temos as metástases, principalmente metástases ósseas, pode ter dor óssea ou fraturas precoces, indicando já o câncer avançado. E nós estamos falando de câncer de próstata. O senhor pode dizer para a gente o que é a próstata? É uma glândula? Ela serve para quê no organismo masculino? A próstata é uma glândula, ela está relacionada com a fertilidade e fica numa posição logo abaixo da bexiga, então entre a bexiga e a base do pênis, e a uretra masculina passa no centro da próstata. Com que idade o homem deve começar a fazer seus exames para que realmente se trate de uma prevenção? A idade indicada é aos 45 anos, para os homens em geral, mas aqueles que apresentam história familiar para câncer de próstata, seria correto iniciar aos 40 anos. Os exames são feitos com o urologista, uma situação tranquila, que não é para se assustar, é pelo contrário, é para salvar vidas. E existe, assim, uma frequência, quais são os dados que o senhor pode considerar alarmantes ou que o senhor queira chamar a atenção? Bom, o principal é que o câncer de próstata é o câncer mais frequente nos homens. Nós temos as estatísticas aqui no Brasil mostrando que nesse ano de 2016 teremos aproximadamente 68 mil diagnósticos de câncer de próstata e aproximadamente 13 mil homens vão morrer por conta do câncer de próstata. A frequência a gente pode avaliar em torno de 17%, significa 1 em cada 6 homens terão câncer de próstata. Então, a gente pode considerar que deve fazer parte da rotina do homem o check-up ou o exame com o urologista anual. Sim, a orientação é que todo ano o homem faça a avaliação, faz parte da rotina masculina, uma consulta ao urologista, e desse modo a gente pode fazer a avaliação e o diagnóstico precoce quando ocorrer o câncer de próstata. Existem fatores de risco, doutor Eriston, assim, tais características têm mais chance de ter câncer? Sim, nós podemos considerar que o câncer de próstata é uma doença do envelhecimento, ou seja, quanto maior a idade, maior a probabilidade de se ter câncer de próstata. Alguns outros aspectos estão relacionados com a etnia. Então, os homens negros têm mais chance de desenvolver o câncer de próstata do que o asiático. Um outro aspecto é o aspecto genético. Então, quando se tem história familiar de câncer de próstata, tem mais chance de que se tenha câncer naquela família. E a gente está falando de diagnóstico precoce, e isso significa que as chances de cura com o diagnóstico mais cedo são maiores. Sim, é prioritário que se tenha um diagnóstico precoce para se ter um bom tratamento. O grande mérito das campanhas é justamente conscientizar os homens, como nós já falamos, que mesmo sem sintomas façam suas avaliações, porque as melhores chances de cura estão justamente nos diagnósticos mais precoces. Nós podemos considerar que, no caso de um diagnóstico precoce, se atinge 95% de cura quando aplicado alguma forma de tratamento. A prevenção é ir ao urologista fazer seus exames. Prevenção é ir a primeira vez ao urologista? Não, a prevenção é a continuidade dos exames, ou seja, nós indicamos que se iniciem os exames a partir dos 45 anos e depois dê continuidade com as consultas anuais. É importante que seja todo ano para que nós possamos, no caso do surgimento de um câncer, fazer o diagnóstico na fase inicial.
Porque é possível, hoje tem um diagnóstico negativo, não tem câncer, mas ele pode surgir de um ano para o outro e aí seria um diagnóstico precoce. Exatamente, porque na realidade nós fazemos um monitoramento dos homens ao longo da sua vida. Como nós já comentamos, o câncer de próstata, ele aumenta a incidência com o avançar da idade. Então, pode hoje o exame ser normal e, posteriormente, numa outra avaliação, nós identificarmos alguma alteração que vai nos levar ao diagnóstico precoce. Muito obrigada, doutor Eriston. E a gente daqui do Hospital Urológico, o parceiro da saúde do homem.